Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o governo que quer regulamentar as entregas que são feitas via e-commerce no nosso país para dar benefício principalmente para os Correios. Os Correios, que é uma empresa de logística, é estatal, é do governo, durante muito tempo fechou no prejuízo, depois de um tempo fechou com lucro e agora está fechando no prejuízo novamente. E agora eles estão buscando uma maneira de fazer com que os Correios deem menos prejuízo para os cofres públicos. Mas o que está por trás aqui na realidade é regulamentar todo o setor de logística no nosso país. E quando a gente fala regulamentar, dar prioridade para os Correios, aqui a gente tem alguns problemas, como por exemplo, você que faz compras através da internet, compra em qualquer e-commerce nacional ou internacional, você tem a probabilidade de pagar mais caro por essa compra, porque o frete está ali incluso, né? Você quando compra num site, num marketplace, no Mercado Livre, no Amazon, você vai receber esse produto via transportadora. E quando se tem um movimento de regulamentação do setor, pode ser criar mais impostos, criar mais barreiras burocráticas para abrir espaço para um monopólio dos Correios, algo que a gente já teve há algum tempo atrás, o monopólio dos Correios nas entregas, e não foi algo muito bom, muita greve, muitos problemas, enfim. Mas a ideia aqui que eu quero trazer para você é que esse frete ele pode ser muito mais caro por conta desse novo modelo que o governo tem apresentado e muita coisa ainda pode acontecer. Mas fica comigo até o final do conteúdo para você entender como é que isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início. Agora, se você caiu de paraquedas no nosso canal, então calma, aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Governo quer criar regra de e-commerce para fortalecer os Correios. Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações do governo Lula, avalia propor mudança para a estatal competir nas entregas de pedidos comprados na internet. O governo Lula planeja enviar um projeto de lei ao Congresso para fortalecer os Correios no segmento de entregas de e-commerce. A ideia é revisar a legislação de serviços postais do Brasil, que é de 1978, para alterar regras que só se aplicam à empresa estatal, aos Correios, até aqui tudo bem, mas criar um marco regulatório para todo o setor de logística no nosso país. A ideia, segundo o governo principal, seria ajustar os Correios para que ele consiga também entregar mais serviços de logística aqui no nosso país. Só para você ter uma ideia, os Correios não conseguem entregar todo tipo de produto, exatamente por conta dessa lei de 1978 que proíbe que os Correios entreguem, por exemplo, dá dois exemplos aqui, plantas vivas, os Correios não podem entregar esse tipo de produto, e também animais. São só dois dos vários tipos de produtos que os Correios não podem entregar. Mas esse tipo de produto é vendido, por exemplo, na internet, de uma forma bem tranquila. Se você entrar no Mercado Livre, aí você consegue comprar plantas, sêmen de animais, animais vivos também, você consegue em vários lugares. Só que os Correios não entregam esse tipo de produto. E a ideia aqui é adequar os Correios também para fazer esse tipo de entrega. Tanto é que o ministro das Comunicações, que é exatamente onde os Correios está acoplado ao Ministério das Comunicações, eles devem fazer um investimento de aproximadamente 800 milhões de reais exatamente para melhorar a estrutura dos Correios para atender a essa nova demanda também. E por que eles estão querendo fazer essas mudanças? Exatamente para faturar mais. Afinal de contas, os Correios, nesse exato momento, está dando prejuízo aos cofres públicos. Como você pode ver nessa matéria, Correios tem prejuízo de 275 milhões de reais no primeiro ano do governo Lula. E mesmo fechando com todo esse prejuízo, o governo Lula tem investido pesado em propaganda para os Correios. Isso aqui está gerando uma grande polêmica, porque se está fechando num grande prejuízo como esse, por que não investe em algo que vai realmente gerar resultado ali para os Correios, né? Melhorar a sua operação, modernizar a sua operação. E foi exatamente isso que fez com que os Correios fechassem com grandes lucros, pelo menos no governo Bolsonaro, a partir do momento que os Correios estavam sendo encarados, pelo menos ali com a mentalidade de uma empresa privada, abrindo
a sua estrutura para outras empresas, fazendo parceria com outras empresas logísticas. Os Correios estavam colocando muito dinheiro nos cofres públicos, estava fechando com um superávit. Só que a partir do momento que esse atual governo assume, o negócio começou a ficar meio esquisito e a gente sabe que, historicamente, essas empresas estatais acabam recebendo algumas pessoas que não são especialistas, não estão nem aí se esse negócio está dando lucro ou prejuízo. O jogo agora não é mais esse, é outro. Como você pode ver também nessa matéria que saiu no Globo Capital, os Correios voltam a investir em publicidade após 5 anos. Contrato de 380 milhões de reais. Olha só isso, cara. O governo Lula vem retomando aos poucos contratos de publicidade das estatais que minguaram sob Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro foi lá e cortou os investimentos em publicidade dessas empresas estatais. A licitação dos Correios é o segundo movimento significativo nesse sentido. Em novembro, o Banco do Brasil também iniciou a seleção de 4 agências em um contrato anual de 750 milhões de reais. Então não dá nem para comparar aqui os Correios com o Banco do Brasil, até porque o Banco do Brasil tem o Estado por trás, mas uma grande fatia do Banco do Brasil não é do Estado, é da iniciativa privada. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo é a regulamentação do setor de logística, que está sendo desenhada para beneficiar os Correios em detrimento de todo um setor, todo um mercado onde já existem várias outras empresas logísticas. A gente vê aí o Mercado Livre com o Mercado Envios, tem a Amazon também, que tem um excelente sistema de logística que funciona muito bem. Você compra num dia, chega no mesmo dia em algumas regiões e para o resto do Brasil chega de uma forma muito rápida e também com um custo bem em conta se a gente for comparar exatamente com o preço dos serviços dos Correios, que é um preço mais caro, prazo de entrega dos Correios é muito mais demorado do que essas outras transportadoras. Então a gente hoje tem um mercado bem pulverizado com várias empresas de logísticas, muito por conta do momento em que os Correios também abriram a sua operação para essas empresas, porque muitas dessas empresas logísticas, elas fizeram parceria com os Correios para utilizar alguma parte dos serviços dos Correios. De repente, não na totalidade, mas pelo menos alguma parte. A última milha ou a milha mais longa, né, que vai de um estado para o outro e utiliza a estrutura dos Correios. Os Correios acabou virando um hub aqui que está oferecendo esse serviço para todo o mercado de logística, muito por conta da penetração dos Correios, que está em todos os lugares do nosso país. É obrigado cada município ter ali pelo menos uma lojinha dos Correios. Agora, criando uma regulamentação para beneficiar os Correios, pode colocar em xeque todo esse sistema de logística do nosso país, criando simplesmente um monopólio. Afinal de contas, nesse projeto, eles obrigam as empresas estatais a utilizarem o serviço dos Correios. E não importa se o serviço dos Correios é mais caro do que o serviço de uma outra transportadora. Na hora de enviar um documento, uma encomenda, se nos Correios custa R$20 e na transportadora privada custa R$10, eles vão enviar pelos Correios. E é a gente que está pagando isso. E essa regulamentação do setor de entrega do e-commerce pode criar também algumas burocracias para as outras transportadoras, minando todo o mercado de logística aqui do nosso país, fazendo com que diminua drasticamente a quantidade de oferta que a gente tem de transportadora. E quando você tem uma diminuição da oferta, o que vai acontecer com o preço, cara, desses serviços? O preço dos serviços tende a aumentar. E a gente já passou por um momento na história aqui do nosso país de ser obrigado a utilizar os Correios porque só tinha os Correios. E era extremamente complicado, porque os Correios viviam em greve e eles utilizam algumas datas estratégicas para entrar em greve, como por exemplo em datas comemorativas, em Black Friday, em compras de final do ano, onde você compra os produtos para você utilizar no final do ano ou para você dar de presente para alguém, e esses caras entram em greve exatamente nesses períodos, o que gera uma grande confusão. A gente já passou por isso e o mercado ele acabou se modernizando exatamente pela quantidade de empresas que entraram, pelo livre mercado, pela baixa burocracia, e agora o que eles estão fazendo é exatamente o caminho oposto: aumentar a burocracia, criar regras, eliminar a concorrência para que eles dominem aqui esse mercado, que é um mercado extremamente importante para o nosso país. Afinal de contas, agora todo mundo compra produtos através da internet e a tendência é que isso só aumente. E quem é que vai estar apostado lá sozinho, de repente, com essas regras, essas novas regras? Exatamente os Correios. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. O nosso bate-papo vai dar prosseguimento aqui embaixo no campo dos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário. É muito importante a gente ter aqui o seu feedback de como que você enxerga todas essas mudanças também. Aqui você tem voz. Deixa aqui, ó, no campo dos comentários. Se você gostou desse nosso bate-papo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.